Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui pela primeira maratona de arquitetura. Meu nome é Caio de Paula, eu sou arquiteto e idealizador desta maratona. E hoje nós vamos receber o Frederico Campos, um arquiteto de Campinas, São Paulo. Muito bacana. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com esse arquiteto que está com tantas novidades aí para contar para gente, com uma carreira aí que está deslanchando e ele vai ter muito para contar, ok? Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando aqui na sala e o Frederico chega aí também, deixa eu ir explicando sobre a maratona. Então, nós temos um Instagram, né? Esse Instagram, gente, Instagram ou Instagram? Eu vou falar Instagram, tá? Porque me corrigiram outro dia com esse sotaque meio inglesado, né? Porque na verdade, isso. Mas falaram que fica antipático. Então, vou falar Instagram, ok? Então tá. Esse Instagram é assim, ó, maratona.de.arquitetura. Todos os dias eu faço vários posts, eu garimpo em vários sites aí de arquitetos brasileiros, arquitetos estrangeiros, americanos, da Europa, do Oriente. Então tem muita coisa legal sempre. Hoje eu separei, eu postei cadeiras e poltronas. E daí tem, por exemplo, tem dia que são banheiros, spas, lavabos, outro dia sala de jantar, outro dia living, enfim. Nós temos aí várias pastinhas lá, né? Que você entra lá naquele destaque e eu deixo lá. Cada pastinha daquela tem aproximadamente 100, no máximo 100 trabalhos. Então é bacana vocês olharem lá, beleza? E também compartilha aí com os amigos, né? E quanto mais gente tiver no Maratona, mais esse site vai crescer, beleza? Então aviso os estudantes, os recém-formados, os arquitetos que querem se reciclar, porque lá a gente vê as tendências, entendeu? E eu coloco de tudo, na verdade. Eu não separo só o que eu gosto, e sim, no geral, vários estilos, beleza? Mas hoje chega de papo e vamos chamar o nosso convidado de hoje, que é o Fred Campos, lá de Campinas. Só um minutinho que eu já estou chamando ele aqui, que ele já está na sala. Vamos bater esse papo. Ô Fred! Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você, como é que tá, hein? Tudo bem. Fred, é um Tá me prazer ouvindo bem? recebê-lo. Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo Estou ouvindo legal? bem, a imagem tá boa. Bacana, vamos embora Tá um pouquinho então. escuro. Se você tiver uma luzinha aí mais, tudo bem. Mas se não, Deixa eu ver aqui. Putz, não peraí, tem, deixa eu tudo ver se eu bem. consigo dar um jeito. É que eu te enxergo pouco também, tá? Mas beleza, tá ótimo. E o som tá bom Legal, também. bacana, vamos lá. Fred, quero agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite de estar aqui conosco na primeira maratona de arquitetura. Saiba que é uma honra recebê-lo nesse projeto. E hoje nós vamos bater um papo aí e gostaria que você se apresentasse para as pessoas te conhecerem melhor. Depois nós vamos falar um pouco do seu trabalho, como que você escolheu arquitetura, enfim. Beleza? Legal, Caio. Obrigado. Primeiro eu gostaria de agradecer também. Na verdade, primeiro parabenizar você por essa iniciativa, que é de grande valia, e eu tenho Obrigado. certeza que vai conseguir unir mais os estudantes, quem está começando nesse universo e quem já está nesse universo. Quanto mais unido a gente for dentro da nossa profissão, mais a gente vai conseguir ajudar as pessoas que precisam da arquitetura, precisam do urbanismo, Exatamente. e nos ajudarmos entre os profissionais.
Então, o parabéns inicial é a você, eu agradeço o convite, tá? E para mim é um grande prazer estar fazendo parte dessa primeira maratona aí. Espero fazer parte de várias, inúmeras. Com E vou estar certeza. sempre presente aí, sempre que a gente puder contribuir, pode contar Já comigo, tá vai se ok? tornar membro, né? Com certeza. E agradecer também todo mundo que está prestigiando a gente, aí está nos prestigiando, tirou um pouquinho do seu tempo para ouvir. Na verdade, eu vim aqui para aprender hoje, hein? Eu vim aqui para aprender com o mestre aí. Imagina. Eu quero aproveitar então agradecer também a cada um que já entrou, que está entrando aqui, porque na verdade essa maratona, esse projeto é para os profissionais, né, de arquitetura, de design, de paisagismo, de engenharia, os empresários, né, vários empresários que trabalham nesse ramo, os fornecedores que a gente trabalha o tempo todo, né, uma vida de trabalho aí com essas Com pessoas, certeza, cara. os Com certeza. colaboradores, e também, claro, com o público, com os clientes, os possíveis clientes, é para todo mundo, na verdade, né? Nesse momento aí que a gente está ainda confinado, então trazer um pouco de coisa boa, um pouco de alegria e um pouco de conhecimento também. Isso é muito bacana e eu fico muito satisfeito que as pessoas estão acompanhando, assistem agora e depois muita gente assiste depois, né? Às vezes de dia, a hora que tem um tempinho, né? Beleza. Com certeza. Você falou de um ponto bem interessante aí, o potencial de área de influência que a construção civil tem num país, né? Se a gente pegar o Brasil, você pode perceber que desde o primeiro momento do problema, infelizmente esse problema que a gente está passando a nível mundial, a construção civil foi considerada um elemento essencial, porque a gente tem muitos trabalhadores e aí também vai um agradecimento a toda essa galera, porque a gente sai de uma ideia que vai para o papel e aquilo se torna uma realidade concreta, né? E muito está nas mãos desses profissionais que estão nas linhas de frente, né? Então, Com assim, certeza. toda vez que eu entro em uma. Eu trabalho tanto com a parte de projetos como de gerenciamento de obra. Nunca a gente entra em um espaço profissional de obra e você não sai sem um aprendizado. A gente também ensina, mas a gente aprende muito também. Muito. Então também vai um salve especial, um abraço aí a todos esses profissionais também aí, que eu tenho uma profunda admiração e respeito, e tenho muitos amigos aí que estão na linha de frente nas nossas obras aí, e enfim, só tenho a agradecer. E você falou um outro ponto muito legal aí. O que eu busco hoje quando eu estou me conectando com clientes através dessa tecnologia maravilhosa que é a rede social? Eu busco tentar falar fácil, porque às vezes a gente entra num certo dicionário problemático, muito técnico, e aí a gente não consegue ser escutado. Então, quando eu vou falar com um cliente, eu procuro sempre falar de uma maneira que qualquer um possa entender, não necessariamente um técnico. Provavelmente, Exato. né, se a gente começasse a falar eu e você usando a linguagem própria de projetos e construção, daqui a pouco não tinha mais Quem vai ninguém na entender sala nada. aí. Ninguém vai entender nada, com um papo chato. Então, eu acho que a gente tem que ter esse poder, assim, realmente, de conseguir ser ouvido. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e falar de uma maneira também que se faça entender, né? Com certeza. Que se faça comunicar, né? Porque o arquiteto é um comunicador e o nosso desenho, nosso desenho, né? Representa exatamente o teu pensamento, aquilo que você quer dizer, mas que é um outro meio de comunicação, né? Então nós lidamos aí com a linguagem falada, né? E com essa linguagem do desenho também, que é incrível, né? E mesmo como você está falando dos nossos colaboradores, muitos, né? Você chega e eles não entendem muito aquele desenho. Então você tem que ter paciência, explicar, né? Por isso que é importante o arquiteto saber desenhar à mão também, porque lá na obra você acaba desenhando alguma coisa para explicar um encaixe, enfim, são tantos detalhes, né, Fred? Com total certeza, Caio, com certeza absoluta.
pegando o gancho disso que você falou, o desenho, na verdade, é a nossa primeira linguagem, né? O ser humano, antes de falar, ele desenhava, né? Então, é Exato. uma coisa, a gente, quando nasce, a gente não fala, mas a gente já desenha. É um desenho livre, é um desenho solto, e que nós, arquitetos, depois temos que reaprender a fazer esse desenho na faculdade e na vida profissional, que é um desenho de croquis, é um desenho de pensamento inicial, e a evolução desse desenho é um desenho a nível executivo, um desenho que vai para uma obra, e que, obviamente, a gente tem que ter, e isso fica já um toque aí para os estudantes, quem está começando na carreira aí, você tem que ter a habilidade completa de tirar aquilo do papel. Porque às vezes o desenho por si só, principalmente o desenho técnico, quando a gente tem uma série de desenhos executivos, uma série de estrutura, arquitetura, instalações, muitas vezes essas camadas não são muito compreendidas na vida prática, mas cabe a nós, e os arquitetos têm que ter responsabilidade dentro de um canteiro de obra e cada vez mais tem que chamar a bola para si. Arquiteto tem que ser camisa 10, entendeu? Não tem esse negócio de arquiteto ficar se escondendo de receber a bola. Tem que ser camisa 10. Falar, dá essa papelada aí, vamos fazer esse negócio acontecer, entendeu? Então tem que ter essa. Pô, não sabe? A gente tá aí para ajudar, entendeu? O meu Instagram, quem quer me mandar mensagem, sinta-se à vontade. Tenho certeza que você também faz o mesmo. Desde colegas que já estão na profissão, mas quem está chegando agora, a gente tem responsabilidade sempre de ajudar quem está chegando, né? Então, essa vivência de obra também eu considero um ponto fundamental aí para todos os arquitetos, e, enfim, eu acho que é uma coisa muito bacana e que a gente tem que se esforçar cada vez mais para estar sempre dentro de um canteiro, com a mesma energia que a gente está projetando quando pega aquele papel em branco. Não dá um medo, Caio? Só a gente Com sabe. certeza. Dá, E é engraçado que cada projeto, né? Cada projeto, seja ele qual for, a hora que você começa, parece que você já não sabe mais nada, né? Que você vai ter que reaprender tudo de novo. com certeza. É sempre uma novidade, né? É Eu costumo muito dizer o seguinte. parecido. Que eu sou ator, né? Depois nós vamos falar um pouquinho que eu sei que você tem é, é, vários outros talentos aí como artista. A gente tenta, né? Tem que ser polivalente, né, cara? Então, a analogia que eu ia fazer é o seguinte, que o ator, quando ele pega um texto novo, né, na mão, a impressão que dá é que a gente não sabe mais nada. Porque você tem que começar do zero, né? Claro. Começar a ler, você interpretar aquele texto, você ver todos os conflitos que tem ali, enfim, se aprofundar ao máximo. E assim também é o arquiteto, né? Porque cada projeto, independente do tamanho que seja, você tem que se aprofundar ao máximo, porque cada história é diferente. Cada cliente traz uma necessidade, um sonho para você ajudar, para você. Na verdade, nós somos colaboradores de realização de sonhos, né? E isso é muito bacana. Ô Fred, antes que nós avancemos aí, eu queria que você me dissesse como que você escolheu a arquitetura, como que você chegou na arquitetura, como que foi isso? Cara, na verdade, o meu caminho foi meio tortuoso, assim, vamos dizer, né? Antes de eu fazer a faculdade de arquitetura, eu estava indo para o quarto ano de Direito. Eu estava já praticamente, faltavam 2 anos para mim encerrar o curso. E aí eu desisti, assim, realmente desisti do curso, tá? E aí eu fiquei durante um ano, eu cheguei a me envolver com políticas públicas, e até fui candidato a vereador aqui em Campinas, porque eu sempre tive esse olhar voltado à questão da cidade, entendeu? Eu acho que isso foi uma coisa que acabou me levando também um pouco para esse caminho. Mas eu acho que o que foi definidor, assim, sempre foi o fato de eu gostar muito de arte, de música, de desenho. Então, eu acho que são esses pontos, eles vão se conectando.
Com E aí, na certeza. hora que eu vi, eu estava fazendo um vestibular, assim, porque eu pensei, falei, poxa, vamos tentar achar uma profissão que eu consiga ter essa disponibilidade profissional e ter uma conexão artística. Veja bem, eu tenho que fazer um parêntese muito importante aqui. A arquitetura, ela tem uma pontinha de arte. Por que que eu quero dizer isso? Eu classificaria o seguinte: 90% da profissão arquiteto é extremamente técnica. 10% é arte. Só que é o seguinte, esses 10% eles falam muito alto. Você entendeu? É a Por quê? diferença. A forma é uma coisa que o olhar nos guia para a forma. Ninguém tira a foto quando vai viajar da função de um edifício ou repara na função propriamente. Vivencia-se a função. Um bom projeto, com um bom layout, você vivencia e tem essa experiência. Mas a forma faz parte desses 10% artístico que falam muito alto. Porém, o arquiteto é um responsável técnico. Então, diferentemente da arte pura, nós temos uma responsabilidade. Com certeza. Então, né, a gente tem uma E é pro demanda, resto da vida, né? claro, exatamente. Então, tem uma demanda que a gente tem uma responsabilidade com o cliente que nos contrata para resolver um problema de ordem edificável. Essa é a função clássica de um arquiteto, tá? Quer dizer, essa é a função pura, ao meu ver, tá? Só que dentro disso, a gente começa a desenvolver algumas habilidades que algumas vezes são pessoais. Então, tem arquitetos que eles são mais artísticos e têm a questão formal mais presente no seu trabalho. Alguns são mais funcionais. Eu acredito que o equilíbrio, como tudo na vida, é um excelente caminho, tá? Essa é a minha visão de arquitetura. Eu acho que tem que ser uma coisa equilibrada, tá? Então, eu fui parar meio assim. A gente, como tudo na vida, a gente vai meio... a gente vai tateando. A hora que eu vi, eu tava lá e e tô aqui hoje. Pois é. Ô Fred, bom, deixa eu agradecer aqui que tua mãe tá na live. Tá falando aqui, Sim, Elvirinha, muitos anos que eu não a vejo. Meu Deus, saudade, Elvirinha, um beijão. O Ricardo, teu pai também, que também é engenheiro, né? sim, 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 sim. E o Ricardo, eu vejo ele um pouco mais nas redes sociais também. Aliás, você tá a cara dele de quando ele era mais novo. Tá cada vez mais na cara. Impressionante. Eu conheci seus pais, eu era moleque, eles namoravam ainda. Olha lá, hein, Caio. Você vê Sua avó só. morava ali em frente à avó Alete, né? Você já deve ter São ouvido todos, falar da avó são Alete. todos avós agora já, hein? Eram namorados e agora todos vocês são avós, né? Pois é, rapaz, passa o tempo. Ô, Caio, deixa eu só fazer também uma menção aí, mandar um abraço pro Tiago Andrino, seu sobrinho e meu Sim, eu ia primo, falar que dele. foi quem nos conectou aí profissionalmente e propiciou a gente estar fazendo esse bate-papo bacana aí hoje. Então, fazer Com um certeza. agradecimento pro Tiagão lá, né? Que também é um cara assim que tem uma visão sistêmica da parte da cidade e das pessoas muito importante, né? Eu acho que a gente tem que. Agora, Caio, com esse negócio dessa pandemia, esse momento triste que a gente está vivendo na história, mas como todo problema nos traz um aprendizado, ou pelo menos deveria nos trazer. A gente tem que refletir violentamente sobre política pública e como que as cidades se comportam, você entendeu? Está comprovado que a gente fracassou violentamente, as grandes cidades não funcionam, essa é a verdade. E as políticas públicas voltadas a quem mais precisa, veja o problema do saneamento básico, como ficou estampado na cara de todo mundo agora, entendeu? Olha a necessidade de políticas higienistas para as cidades. Então a gente tem que bater nessa tecla, é o que eu falo, o arquiteto tem que ser camisa 10, entendeu? Tem que chamar a responsabilidade para você mesmo. Tem que sentar numa roda de político para discutir política pública e falar na mesma altura
entendeu? Ou melhor, um degrau acima, com toda a humildade do mundo, mas que a sua profissão como arquiteto e urbanista permite, entendeu? Como um técnico, como tem que ser, tem que jogar a bola para dentro do gol, Caião. Não dá para a gente ficar. A responsabilidade é nossa e vai haver uma revolução na maneira de morar e na maneira de se transportar nas grandes cidades. Eu tenho certeza que nós estamos precisando disso, né? E você sabe, Fred, que essa maratona é para nós nos unirmos, né? Eu quero trazer aqui ainda, a gente está tentando negociar aí uma live com o presidente do CAL, porque nós temos que estar próximos, muito próximos, os arquitetos, porque na verdade nós temos um trabalho muito solitário, né? E Sim. nós precisamos estar juntos, entendeu? Porque se nós pensarmos, todos os ambientes que o ser humano entra, ele é idealizado por um arquiteto. Seja uma casa, seja um comércio, seja uma igreja, seja o que for, uma indústria. Então tem lá a presença do arquiteto e do engenheiro, né? E de vários engenheiros, né? Dependendo aí do seu nicho de trabalho, enfim. Então, nós temos sim que ficar mais presentes, mais atuantes, até politicamente mesmo. Você vê, os arquitetos deveriam ser, sim, prefeitos, né? Buscar a parte, trabalhar, não sei se prefeitos, mas estar mais próximos ali, como nós tivemos em Curitiba, né? Mandatos como ele chama? Esqueci agora. De um prefeito que ficou em 2 mandatos, depois ele foi governador. Ele transformou Curitiba, né? O urbanismo. O Jaime Lerner tem um Isso, trabalho. Lerner. Exatamente, o Jaime Lerner. Sabe? Então, a gente tem que se espelhar no que é feito. Principalmente, a gente tem... Poxa, o mundo hoje é um mundo globalizado. Você entendeu? A gente tem muita... Eu entro nesse Instagram e nessas redes sociais e fico impressionado como tem gente boa. Eu costumo brincar, quando eu for construir a minha casa, eu vou contratar alguém, eu não vou fazer. Porque eu vejo muita gente boa trabalhando, tem escritórios excepcionais que fazem trabalhos incríveis, entendeu? Tem colegas de trabalho em que eu me espelho. É muita gente boa. É muita gente boa, agora temos que nos unir, a gente tem que ser ouvido. Vai haver a gente passou pela Revolução Industrial, a gente passou por uma revolução agora tecnológica mais recente, e agora tem uma revolução digital e uma aceleração dos processos que a tecnologia vai permitir. As cidades precisam mudar. Precisam mudar. Você entendeu? A maneira de morar vai mudar. Agora, o conceito de vida muda, né? O conceito de vida vai mudando, o ser humano vai mudando. Então precisa mudar o urbanismo, precisa reciclar tudo, né? Sim, a gente tem que projetar, a gente tem que, quando vai fazer um projeto, independente do uso e da tipologia, a gente tem que pensar da cidade para o seu lote ou para o seu problema específico, tá? Então, você tem que ter uma visão macro, isso vai entrando uma lupa e se torna um ambiente, tá? Então, essa sinergia com a cidade, ela é presente. Não dá para você descolar da realidade um edifício, né? E se a gente for falar, então, de edifício público e de grandes aglomerações, isso tudo vão ter que haver mudanças. A gente tem que, como arquiteto, a gente tem que estar antenado e observando. O arquiteto é generalista, você entendeu? Ele tem que entender um pouco de tudo e ser um imã, é um polo. Então, você aglutina essas informações, transforma isso numa realidade que sai do papel, e essa realidade se torna um edifício onde pessoas irão usufruir. Então, qual que é o destino final do arquiteto? É priorizar pelo bem-estar das pessoas, pela fruição correta dos espaços, pela mobilidade que funciona, pelo acesso aos edifícios por todos, sem distinção. O edifício pensado com acessibilidade para todos. Você entendeu? Então, por isso que eu falo, o arquiteto ele é um generalista. Não adianta o cara se especializar demais também, porque daí você fica numa bolha. Você tem que ter, pelo contrário, é um poder de ser um generalista. Aglutinar ideias,
eventualmente trabalhar junto com especialistas, e tudo isso virar uma grande situação projetual que se transforma, de fato, em um benefício para pessoas. Isso é fundamental. Né? A gente tem que projetar para as pessoas. Se estivermos falando de um cliente único, vamos falar de uma casa, vai? Porque a casa, ela, na verdade, ela é o projeto mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo de ser projetado. Eu costumo dizer isso porque é um projeto, a gente nasce em uma casa, né? Então todo mundo tem uma noção, pelo menos mínima, de divisão de ambientes, de um layout geral, enfim. Porque então isso seria mais fácil para nós que somos técnicos, seria mais fácil ainda. Porém, qual que é o lado que ao mesmo tempo eu digo que é o mais difícil de todos? A gente lida com a coisa mais íntima da pessoa, que é morar. Com certeza. Então, eu costumo dizer o seguinte, antes de você fazer um projeto residencial, eu demoro um tempão para pegar na caneta, porque tem muito bate-papo. Muita bate-papo, muita referência. Isso também eu levo para projetos corporativos, projetos comerciais. Você tem que entender. Quanto mais você conhecer a pessoa, o seu cliente, seja corporativo, seja particular, né? Melhor você vai projetar, né? Porque você tem dados para aquilo, né? Eu falo, às vezes a pessoa, você faz algumas perguntas e faz uma reunião, faz outra, tal, e a pessoa às vezes está ansiosa para ver o projeto. E você tem que acalmá-la, né? Você tem que ser um pouco psicólogo, tal, porque na verdade não sai assim um projeto do nada, né? E você tem que, quanto mais você conhecer, melhor. Você sabe que tem um fato, tinha um professor meu que contava muito essa história, que lá no século XVI ainda, coisa assim, o arquiteto ele residia muito na casa da pessoa. Ele ficava, às vezes, 2, 3 meses. Só, lógico, as famílias abastadas que podiam ter um arquiteto dessa forma, né? Então, ele ficava morando com aquela família para ver os costumes, os hábitos, como que eles se portavam, o que eles usavam mais, como que era a movimentação na casa, os horários, enfim. E é lógico que hoje no nosso mundo não dá para fazer isso. Mas nós temos o diálogo e nós temos como que eu posso dizer? Essa perspicácia, né, de entender rapidamente o que a pessoa quer. E eu sempre falo para o cliente, olha, eu tenho que saber muito o que você não gosta primeiro, né? Isso é importantíssimo. Para você já não seguir por um caminho, porque ele que vai habitar, né? Seja a casa, seja uma clínica, um escritório, enfim. Você falou um ponto, uma questão muito importante aí, Caio. Muitas vezes a gente tem que trabalhar com a ansiedade do cliente e acalmá-lo, porque é o seguinte, um bom projeto, ele exige maturação, tá? Porque se não exigisse esse esforço e essa maturação, a gente poderia fazer um arquiteto por dia, né? Desculpa, um projeto por dia, né? E não é assim. Porque a gente faz algumas proposições, estudamos hipóteses, e a gente tem que dormir e acordar no outro dia e ter um olhar amplo de novo para aquilo para ver se aquilo realmente condiz com o que a gente acredita. E outro detalhe, você tem que fazer esse link com a vida da pessoa ou com o modus operandi da empresa dele, e depois você tem que tornar esse desenho até em que a priori é ainda um desenho de estudo insignificante, ele vai virar algo que tem que ser execuível, que tem uma série de funções técnicas que tem que estarem plenas dentro desse edifício. Então, eu costumo dizer o seguinte, essa maturação, ela é fundamental. Eu costumo dizer para os clientes, calma. Lógico, eu sou um cara extremamente cartesiano em relação a prazos, tá? Eu acho que isso é fundamental porque a gente presta um serviço. E esse serviço contém uma expectativa. Porém, existem determinados prazos que, obviamente, são alinhados antes, que eles não podem ser furados. Eles não podem acontecer antes do tempo, porque exige um processo de maturação.
entendeu? É igual você pegar uma banana verde e comer, ela vai estar horrível, vai estar com gosto de terra, assim, entendeu? O projeto que não está devidamente pensado e estudado, ele tem grandes chances de se tornar um problema. E aí, Com certeza. aproveitando, eu já, para também, já para quem está nos ouvindo aí, que às vezes comprou um terreno, está pensando em fazer uma reforma, pense o seguinte: o projeto, ele é uma parte que tem que ser muito valorizada porque ele é a antecipação de uma hipótese. Isso quer dizer um projeto, antecipar uma hipótese. Só que ele tem uma grande vantagem, você ainda não começou a jogar o teu dinheiro na roleta, assim, entendeu? Você está no cassino, mas você está sondando o jogo. Você não escolheu se você vai de bolinha no preto, no vermelho ou o número. Você ainda está estudando o jogo, você ainda não começou a rolar as fichas. O projeto é essa hora. A Volkswagen, a GM, eles demoram anos, muitas vezes, desenvolvendo um projeto e prototipando, e são protótipos caríssimos. Mas a gente tem a possibilidade, de um projeto de arquitetura, de fazer esse. Outra coisa, a gente tem tecnologia hoje. O desenho ele sai de um plano bidimensional, ele vai para um plano em 3D. A gente tem programas maravilhosos hoje que você vê uma fotografia praticamente na tua casa e você ainda não comprou um tijolo. Então, o projeto exige maturação. Eu falo para os clientes, mantenha calma, mantenha ansiedade, toma maracujá antes de dormir e daqui a pouco o teu projeto está chegando. Não é fundamental, Caio? Eu sei que tem Com anos de certeza. experiência aí. Se eu estiver falando Essa uma besteira, parte, você me corrige. essa parte de ansiedade do cliente acontece praticamente 99%, né? Claro, eu Porque a também pessoa tenho. e isso que você está falando é muito bacana, Fred, porque às vezes as pessoas não entendem. E o bacana de qualquer espaço, a importância de qualquer espaço é a ideia bem elaborada. E a ideia bem elaborada chama-se projeto, né? Claro. Você tem essa ideia e depois você tem que colocar no projeto e depois ver o detalhamento e tal. Então, quer dizer, é maturação, como você disse. Muito bacana você ter comentado sobre isso. E realmente, Olha o Tiaguinho aí. e Oi? o desenvolvimento do projeto, que acontece em etapas, ele vai desde os estudos preliminares, que é a hora de ensaiar mesmo, de prototipar, de ter as ideias de uma maneira mais livre. E ele vai até um desenho a nível executivo, que é o desenho final, o desenho que vai para a obra. E se a gente fizer uma analogia com a indústria automobilística, é o desenho que vai para a planta da fábrica de montagem do carro, assim, entendeu? Eu costumo fazer analogia muitas vezes com a indústria automobilística, que é uma coisa mais tangível. A gente vê mais nos noticiários, né? Fala bastante sobre a indústria automobilística, então eu gosto de fazer essa analogia porque as pessoas começam a entender a importância do projeto, né? E a gente tem que se debruçar. O arquiteto ele tem que ser incansável quando ele está projetando e principalmente tem que ter boas referências, Caio. Ninguém inventa a roda, é uma mentira. Tem arquitetos que bradam no peito como se estivesse fazendo a nova Mona Lisa. Isso não existe, gente. Está tudo inventado aí. Tá O tudo que a gente inventado. vê na arquitetura contemporânea hoje é um desenvolvimento, mas está pautado claramente na arquitetura moderna. O primeiro cara a falar de arquitetura moderna foi Le Corbusier em 1920, pô. Então estava tudo lá. Agora, realmente, algumas questões, principalmente ligadas à tecnologia, elas hoje em dia, elas podem nos ajudar ainda mais. Então, quando eu falo em boas referências, o cara tem que caçar referência, entendeu? Antes de pegar o papel na mão. Essa que é a verdade. Que, volto a falar, tem muita gente boa que passou por esse mundo e deixou um trabalho incrível, e tem muita gente boa que está trabalhando. Com Qual que é certeza. o segredo de um bom arquiteto, na minha visão? Ele não tem que querer inventar roda. Ele tem que querer ser um bom cozinheiro. O que o cozinheiro faz? Ele pega uma porrada, desculpa o português, cara, ele pega uma porrada de tempero que já existe, entendeu? E ele faz uma mistura e aquilo vira um prato excepcional. É isso que o arquiteto tem que fazer. Não adianta querer inventar roda. Tá tudo aí. É só procurar. Você sabe o que eu falo, Fred? Que o arquiteto, eu comparo o arquiteto com o maestro também, né? Porque, na verdade, o arquiteto está ali para reger a sua orquestra.
O maestro faz exatamente isso. Ele tenta dar uma harmonia completa naquela sala, com tantos músicos, né? Tem que estar todo mundo afinado, cada um na sua. E o arquiteto faz isso, né? Ele tem que afinar todos os instrumentos, todos os seus colaboradores, seus fornecedores, enfim, é uma infinidade. Às vezes as pessoas não têm ideia de com quantas pessoas nós falamos por dia por cada obra, né? Porque às E vezes tem você tem uma, 10, 15 obras, até mais, né? E você tem aqueles grupos todos. Então você tem que reger bem aquela orquestra o tempo todo, né? Ô e Fred, aquela, eu tem tenho o uns seguinte, pensamentos aqui que né, Caio, tem uma. eu quero que dê um tempinho para eu falar, tá? Eu vou deixar você falar, depois Claro, claro. eu vou ler o Manda bala pensamento aí, para você Caio. comentar. Manda Desculpa. bala aí, manda bala. Vai você nos Tá? guiando aí que a gente vai bater no papo. Então vamos lá. Tem vários que eu separei, mas não vai dar tempo para tudo. Deixa eu ver. Do Mies van der Rohe. Cada material tem suas características específicas que temos que entender se o queremos usar. Você quer comentar? Eu quero primeiro porque você já falou de um dos arquitetos que é o meu preferido, assim, um dos meus preferidos, tá? Eu acho que o Mies van der Rohe e o Álvaro Siza, na minha opinião, eles são o santo graal da arquitetura, para mim, tá? Isso é uma opinião pessoal. Existem milhares de arquitetos impressionantes no Brasil, Paulo Mendes da Rocha, Com tá? Então, certeza. vamos falar desse tripé, né? Paulo Mendes da Rocha, Mies van der Rohe e Álvaro Siza, tá? Esse, na minha visão, são os meus arquitetos preferidos. Eu queria estar querendo dizer o seguinte, na minha modesta opinião, né? Quem sou eu para discorrer sobre uma frase de um mestre? Mas eu acho que essa capacidade de você entender um material, entender a tecnologia que está por trás daquilo e como aquilo vai poder funcionar no teu projeto, entendeu? Eu acho que ele é um mestre, né? Ele conseguiu, com aquela frase dele, né? Que é menos é mais, que é a frase célebre do Mies van der Rohe, ele conseguiu realmente traduzir em palavras uma coisa que eu levo como filosofia de vida, essa questão minimalista, e espero que reflita cada vez mais no meu trabalho. É lógico que a gente tem algumas demandas, principalmente no universo corporativo e comercial, que vão um pouco além daquilo que a gente acredita puramente. Mas eu quero me tornar cada vez mais um arquiteto de projetos minimalistas, tá? Cada vez mais. Eu acredito Bacana. piamente que menos é mais. Eu tenho convicção, eu acordo e durmo todos os dias e eu tenho plena convicção que isso é a mais pura verdade. E a gente bota, Fred, nesse momento, todo mundo para refletir do menos é mais, nesse momento que nós estamos passando. Perfeitamente. Esse momento, simplesmente, ele veio para selar essa frase. É uma frase que sai de uma ideia, eu acho que a ideia dele já era essa mesmo, uma coisa que saía da arquitetura do design propriamente dito, para uma conexão com a vida das pessoas, né? Então, esse grande mestre aí, até ficou feliz que você trouxe essa frase aí, tenho certeza que tem várias boas aí, e eu vou tentar falar menos para a gente poder ouvir várias aí. Não, tudo bem. Hoje é teu dia, você que vai falar. Só que uma live para nós vai ser pouco. Já vamos marcar Mas a outra já. maratona está aí porque, no primeiro momento, a primeira live que eu tenho convidados profissionais é realmente para se apresentar, falar do seu nicho de trabalho, da sua história, mas depois nós vamos também ter lives aí pontuadas para falar de determinados assuntos, né? Isso, Muito então nós bacana. vamos continuar aí, Muito beleza? bacana. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui. É do Frank Lloyd Wright. Outro mestre. É outro mestre. Daí eu escolhi essa aqui, ó. Tem várias boas, né? É que eu venho falando algumas. Essa aqui, ó. Um expert é um homem que parou de pensar. Para que pensar se ele é um expert?
Que frase, hein? Eu acho que tem a ver com esse aperfeiçoamento contínuo, né, do profissional, né? Essa frase não é nem só para arquiteto, não. Essa frase é para Não, todo não. mundo, né? E ela sai até da questão profissional. Isso é uma coisa que a Exato. pessoa tem que levar para a sua vida. É o autoconhecimento e a continuidade do aprendizado, né? Quanto mais a gente tem noção do que a gente conhece, a gente vê a profundidade da nossa ignorância. Essa é a verdade, né? Então, assim, é o que eu te disse. Eu acho que a gente sempre tem que estar pautado em boas referências. Eu fui injusto, você viu? Eu esqueci do Frank Lloyd Wright, que é um gênio também. E não é bom a gente lembrar de nome, porque geralmente dá Mas são problema. muitos, né? São muitos, realmente. Sim, são muitos. Mas eu gostei que você foi. Você falou o nome de dois arquitetos, tá? E voltando naquilo que eu falei, hoje em dia a gente pensa que a gente precisa inventar a roda, ou que tem pessoas que estão fazendo coisas muito inovadoras, quando na verdade é uma só. Foram esses caras que desbravaram as matas e tudo que está aí hoje é Exatamente. por causa deles. A gente tem que conhecer o nosso passado para valorizar o futuro e mais. E pensar à frente com um alicerce, com uma fundação firme, concreta, para a gente botar novos planos à frente. Então, excelente frase aí. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Ok, daí eu escolhi uma do nosso brasileiro, Oscar Niemeyer, Aí, tá vendo? Outro mestre, né? outro mestre. Você sabe que eu tô muito feliz que eu tive um arquiteto aqui que foi um dos pioneiros na arquitetura do Mato Grosso do Sul. Ele me contou que tinha, na época, quando ele se formou, tinha 15 arquitetos no estado inteiro, você imagina. Nossa! E ele foi aluno do Niemeyer, e ele teve com a gente aqui na maratona. E ele foi aluno do Bulemax também. Olha que bacana. Olha! Pô, esse Eu cara, eu fiquei quero arrepiado com as conhecer. histórias dele. Foi muito. Claro, uma live dessa aí, até depois você me passa qual que é, que eu faço questão de assistir, né? Celso Costa. Ele vai completar Vou, 80 anos esse ano. que bacana, com certeza eu vou assistir, com certeza eu vou assistir Foi e já demais. mando um abraço, mesmo sem conhecê-lo, já mando um abraço para ele por aqui, porque já percebi que provavelmente ele foi um cara que desbravou nesse estado maravilhoso o ensino e difundiu o ensino da arquitetura. Com Então, certeza. parabéns para ele. Ele criou a primeira faculdade de arquitetura do Mato Grosso do Sul. Foi Então, muito já é legal. uma lenda História. mato-grossense. Ô Fred, então vamos ver essa aqui do Oscar. E a gente tem ainda o Bate Betoneira. Você chegou a ver alguma live? Não? Não, então, pô, que nem eu te Ah, falei, né, beleza, Zá? beleza. O Bate Betoneira, na verdade, daqui a pouco eu vou te falar, é um bate-bola. Só que eu falei, como que eu vou criar uma maratona de arquitetura falando bate-bola? Então a gente bate concreto o tempo todo, né? Eu falei, vamos no Bate Com certeza. Betoneira. Na verdade, Caio, quando você me mandou uma mensagem, eu te falei, Caio, comigo o negócio é ao vivo mesmo. Eu não vi e eu Ótimo, vou te explicar por quê. Porque eu acho legal o princípio da live é um ao vivo mesmo. Então, espontâneo, né? essa coisa Espontaneidade. natural, entendeu? Eu não sei, não tem script e vamos em frente aí que eu tenho certeza que já está dando tudo certo. Com certeza. Deixa eu só agradecer mais uma vez aqui o pessoal que está passando. Não dá para ler tudo, mas está tendo uma comunicação muito legal. Eles estão interagindo entre eles. Olha, eu vi Sim. a Fátima Andrino, o Tiago Andrino, a Carmo Chialheiro. Nossa, tem um monte de gente aqui conhecida também. Vários profissionais renomados. Tua mãe também disse aqui, ó, que bacana. Um abração para todo mundo, obrigado por estar aqui nessa primeira maratona de arquitetura. É um movimento que está iniciando, mas tenho certeza que vai longe aí. Nós temos aí profissionais, nós já tivemos profissionais do Pará até Santa Catarina, de vários estados, né? E vamos continuar aí. Muito bacana. Fred, então Oscar Niemeyer disse o seguinte: a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. É uma frase bem forte também, que ela vai além, né, do pensamento projetual e da profissão em si, né? Ela Exato. vai para tudo na vida, né? Vamos pegar um exemplo claro, por exemplo,
dos trabalhos. Eu gosto muito da dupla Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, né? E ainda tem um terceiro, que foi o Juscelino nessa história toda, tá? Então, a gente tem um tripé aí de pessoas, tá? Que sonharam. Essa é a realidade. Que sonharam em 1950 fazer uma cidade pautada no modernismo. Veja bem, críticas ou elogios à parte que a cidade possa enfrentar de problemas hoje, mas foi uma cidade naquele momento que ela, a nível mundial, ela refletia o pensamento modernista. Então esses três se juntaram e no meio do cerrado criaram algo. Aí eu te falo, Caião, se esses caras não sonhassem e não sonhassem alto, Brasília não saía do papel. Você entendeu? Então, assim, é uma outra frase também, é o que eu falo. Você vê que o arquiteto, ele tem esse potencial generalista mesmo. Essas três frases que você separou aí, são frases que a gente pode levar para a nossa vida, que as pessoas Com podem usar certeza. tanto na vida profissional como no caráter pessoal. Então, o arquiteto como generalista, sem dúvida nenhuma, tem essa possibilidade de contribuir cada vez mais para a sociedade. Tá? Obviamente, eu percebo que as políticas públicas estão deixando de lado os arquitetos e os urbanistas. Isso é um erro grave. Tá? É a mesma coisa que, por exemplo, numa sala de operação, deixarem o médico para fora, o cirurgião para fora, das grandes discussões da cidade, de políticas habitacionais, políticas principalmente da parte social, entendeu? Políticas relacionadas à mobilidade urbana. Os arquitetos estão sendo deixados de lado, de fora. Então é hora da gente se unir para mostrar que ninguém mais do que nós podemos e temos o dever técnico de dar uma resposta a tantas questões. Mas são questões complexas. Questão complexa não pode ser respondido com uma pergunta fácil, entendeu? Então nós temos que ser, repito, temos que ser camisa 10, não podemos nos esconder da bola, temos que bater no peito e falar, pode tocar e deixa com a gente. E precisamos, né, Fred, expor, falar sobre isso. Vamos fazer mais lives, né, pontuadas para nós esclarecermos muita coisa, para nós entendermos muitas coisas também, né? Porque tem tanta gente aí boa no mercado para nós trocarmos ideias e nos juntarmos, né? Sem dúvida. Essa sua iniciativa, eu tenho certeza que é um ponto de partida e esse trabalho, eu estou me sentindo lisonjeado de participar da primeira maratona. Conforme eu te disse, eu pretendo participar de muitas ainda e eu tenho certeza que esse trabalho a gente vai, o que eu puder fazer também para difundir e para ajudar, você pode contar comigo aí. E tem muita gente boa que vai poder contribuir para esse trabalho aí, vai ajudar todo mundo, eu tenho certeza. Obrigado, Fred. Obrigado mesmo. Porque, na verdade, a maratona só acontece se nós estivermos unidos, né? Inclusive, a ideia, depois que passar a pandemia, tudo, nós organizarmos uma maratona presencial, entendeu? Sim, E vai ser com muito certeza. bacana, acho que vai ter conteúdo assim, conteúdos maravilhosos e vai ser muito produtivo. Você é um executor, Caio. É o que se fala muito os americanos colocam muito como o cara que é o doer, né? Que é o executor. Talvez se você tivesse planejado demais e não sei o que, a coisa não aconteceria. Você teve Acontece. uma ideia, foi muito legal e botou em prática. E eu também sou um cara muito objetivo, então eu acho que Você sabe que, realmente. você falou uma coisa importante, né? Que tem que executar. Sim. E eu tenho um mentor, que, aliás, mais de um, que é da família Chiniachik, o Roberto Chiniachik, né, que é um Sim, grande sim. médico psiquiatra e palestrante. Ele é meu mentor da parte das palestras, né, que eu sou palestrante. E também na gestão, hoje meu mentor é o filho dele, o Ricardo Chiniachik, que eu agradeci Bacana. muito, porque o Ricardo falou, escolhe, porque eu tinha várias coisas para fazer. Ele falou, escolhe um assunto,
foca e comece. Não queira deixar tudo pronto, tudo bonitinho, que você não vai começar. E daí eu pensei, agora na pandemia era o momento. Se eu ficasse analisando demais, detalhando demais, porque a gente é detalhista, né? Claro, Não claro. teria começado. Então, começamos e está aí agora na mão de todo mundo para nós tocarmos isso para frente. Excelente, excelente. E Com nós vamos no certeza. bate-betoneira. Vamos embora, vamos lá. Pode ser? Vamos lá. Por- é, São coisas pessoais para que as pessoas te conheçam melhor, né? E Perfeito. vamos lá. Uma cor, Branco. uma Como forma, todo bom minimalista, branco, né? minimalista. Uma forma, Todas. Eu acho que a gente não pode, somente como arquiteto, não podemos ter preconceitos com formas. Ah, eu gosto de projetos mais retilíneos, projetos mais orgânicos. Todas. Eu acho que a gente tem que abraçar todas. Todas são esses temperos que a gente fala e cabe a você para cada. Não é para você usar todos os temperos juntos, senão vai ficar uma porcaria. Mas cabe para cada questão que lhe for imposta você selecionar os melhores temperos e fazer a sua melhor receita. bacana. Então a gente está falando aí um cheiro, Cheiro de charuto, Caião. um Esse eu prato, gosto. Desculpa, não te ouvi. um prato, Hambúrguer. ok. Um ídolo, Winston Churchill. ok. Uma frase, Uma frase. Olha, pode ser tua, um pensamento. essa frase me ajudou muito quando eu fui montar o meu escritório. Eu trabalhei em um grande. Na verdade, eu estagiei em escritório grande aqui em Campinas. Depois de formado, eu trabalhei como arquiteto em um escritório muito grande, de Campinas, um dos maiores, inclusive tem um trabalho maravilhoso. E depois eu fui montar o meu. E aí, logicamente, é um momento de medo, né? Mas tem uma frase que me ajudou muito, eu acho que vai ajudar as pessoas. Eu não sei de quem é essa frase, eu acho que é uma frase popular, mas é a seguinte: eu prefiro ser cabeça de formiga do que rabo de elefante. Então, assim, Muito bom. é melhor você começar aquilo pequenininho, mas você ser a cabeça do negócio, do que Exatamente. você estar sempre na retaguarda, entendeu? De uma coisa grande, que no Ótimo. caso, analogicamente, é o elefante. E uma alegria. Uma alegria eu acho que é trabalhar, os amigos, a família. Isso são as coisas que têm valor. O resto possui preço, né? Agora, valor é isso daí. É ter espaço de trabalho, é poder estar trabalhando pelo bem das pessoas, das famílias, da sociedade. É uma visão sempre da cidade, uma visão macro. Mas eu acho que as coisas mais importantes são isso: a família, em primeiro lugar, assim, os amigos, né? E o Certo. resto a gente vai levando, né? Então isso aí é uma alegria para mim, sem Fred, dúvida. um medo. Um medo. Te peguei. Nossa, essa é difícil, hein? Cara, eu acho que o medo é a gente não conseguir. Eu acho que acordar, eu acho que é muito triste assim você não acordar e não ter um propósito. E eu acho que ele não pode ser estritamente profissional, você entendeu? Porque senão eu acho que a gente acaba se tornando um pouco vazio. Eu acho que tem que ter um propósito num contexto mais geral mesmo. Então Sabe que eu falei numa das lives agora esses dias, que se quando eu era adolescente eu tivesse ouvido falar assim, aonde você quer chegar, para você fazer o teu propósito de vida, tudo seria bem, bem diferente, né? sim. Agora, o medo clássico, que acho que todo mundo tem, é medo de morrer, né, cara? Esse é um clássico, né? Ninguém quer. Acho que a vida é muito boa, né? Beleza. Então, esse é o medo clássico, né? Menos filosófico e mais tangível, né? Mas se Deus quiser, tá bem longe, bem não tangível pra gente, né? Um lugar na casa. Nossa, um lugar na casa. Eu acho que as áreas sociais, né?
uma Certo. sala de estar, uma varanda, um, ao redor da mesa, né? Que é um ambiente estritamente, assim, profundamente social, né? Eu acho que a coisa mais social de uma casa, na verdade, não é a casa, é a mesa. Você entendeu? Ali é o Bacana. lugar de bate-papo, é o lugar de comunicação franca, comunicação sincera, intimidade máxima. Então, eu acho que esses ambientes assim que propiciam esses encontros sociais são os lugares da casa que eu acho que são os melhores. Eu vou ter que dar uma corridinha aqui, Fred. Manda bala. Um livro. Olha, eu li, puta, tem dois livros que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de O Velho e o Mar, do Hemingway. Eu acho que uma coisa espetacular. E tem um outro que chama Endurance, que narra a história do Ernest Shackleton, que foi um grande navegador, na verdade, ele era um desbravador, um aventureiro, tá? Então, esses dois livros são, para mim, são os imbatíveis e eu já reli mais de uma vez os dois. Bacana. Emendando aí um filme. Filme, nossa, tem tanto. Ou uma série. Não, um filme que eu gosto muito é a trilogia do Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola. É espetacular, né? Fantástico, fantástico. E uma Espetacular. viagem, Fred? Uma viagem, a próxima, Caião. A próxima é que agora eu não sei, vai demorar um pouco, né? Eu Então, responderia a mesma coisa. a próxima, porque eu acho que são tantos lugares, né? Então eu fico com a próxima. Ok. Um arrependimento. Um arrependimento, Caião. Eu acho que eu tenho. Veja que gozar, a gente está falando de uma questão, um contato profissional aqui, uma live de arquitetura. Mas eu sou um cara viciado em música e os meus amigos sabem que eu gosto muito de guitarra, de A tocar, próxima a enfim. gente vai ter que falar um pouco das suas outras artes. Ah, com certeza. E eu acho assim, esse foi se você me perguntar de um sonho, uma coisa que eu gostaria de ter realizado, talvez teria sido um outro caminho na minha vida, seria esse. Do ponto de vista profissional mesmo. Porque eu sou aquele típico cara que eu não consigo fazer a coisa, entendeu? Meia boca. Ou eu vou de cabeça ou eu não vou. Então, talvez esse tenha sido um arrependimento assim que eu tive na minha vida de lá atrás, quando era jovem, assim, bem. Não que eu não seja, mas a nível de escolher, né, a carreira, talvez ter batido mais o pé e ido em frente, enfim. Mas acho que é só esse também, viu? Beleza. Casa ou apartamento? Casa. Casa. Ok. Cidade, montanha, campo ou praia? Também vejo espaço para os três, viu, Caio? Eu acho que cada um tem o seu momento. Por exemplo, vamos entrar no inverno agora, a montanha vai bem. No calor, uma praia, enfim. Eu acho que. E o Brasil é um país que nos propicia tudo isso, né? Pelo tamanho continental, a gente tem todas essas possibilidades. Muitos Difícil países não escolher têm. essa. A gente tem que valorizar o nosso país, a gente tem que. Me entristece quando eu vejo alguém falando, e eu já infelizmente já vi isso várias vezes, pessoas falando, eu tenho vergonha do Brasil ou de ser brasileiro. Veja bem, você pode estar chateado com alguma circunstância, mas você tem que ter orgulho do seu país. E o Brasil é Você... um país maravilhoso, é um país que ele teima em dar certo, e a culpa não é do brasileiro, a culpa é de quem está com a caneta na mão. Então a gente sempre tem que. Eu costumo dizer o seguinte: político e frauda, a gente sempre tem que estar trocando pelos mesmos motivos. Ô Fred, a gente tem um minutinho. Eu já vou despedir aqui de todo mundo, mas nós temos mais uma coisa. Uma palavra que te define. Eu acho que tá de bem com a vida, viu, Caio? Eu sou De um bem com a... cara. Eu tento extrair sempre o melhor de cada situação, Legal. tento não ser nunca aquele cara mal-humorado, por mais problema que a gente tenha. É melhor a gente ser mal-humorado sozinho e nos resguardar. Mas quando a gente está se relacionando, está trabalhando, está em sinergia com outras pessoas, a gente tem que tentar ser o
o melhor possível, o mais otimista possível. Então, Beleza. é 15 isso. segundos para a gente encerrar. Eu agradeço imensamente a tua presença. Agradeço a todos que passaram por aqui, os que vão assistir. E é isso, Fred, quer terminar? Caio, muito obrigado pelo convite.